Boa tarde. Só solicito a confirmação aqui, ok, já recebi a confirmação. Então, boa tarde, estamos dando início à audiência pública número 08 de 2025. Eu sou Marcelo Spilk, sou o relator deste processo e vou, a partir de agora, ler o regulamento para que todos tenham conhecimento. Antes, gostaria de saudar aqui a presença aqui, já vi que está presente o conselheiro Lucas, né, meu parceiro aqui de conselho, a doutora Tarde. Elisiane, doutor Mesquita. E saúdo a todos os que participam aqui de forma online, né? Essa é uma audiência na modalidade exclusivamente online, então uma boa tarde a todos. Vou, a partir de agora, então, ler o regulamento. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 08 de 2025, que está sendo realizada, né, no dia 11 de agosto de 2025, às 14 horas, em sessão na modalidade online via aplicativo Microsoft Teams, com o objetivo de instruir o processo número 889-3900-236, que trata de reequilíbrio econômico-financeiro da Rota de Santa Maria, em razão de vícios ocultos em trechos da rodovia. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando o nome completo e a instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. Duração. A audiência terá duração de até 3 horas, com início às 14 horas. Então, estamos começando aqui 14h05, né? Então, no máximo, 17h05. Procedimentos. A. Ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. B. Será lavrada a ata da audiência pública, disponibilizada posteriormente no site da GERGS. C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da GERGS e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. D. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto dessa audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. Metodologia da audiência. A. Abertura dos trabalhos pelo conselheiro relator do processo e coordenador da audiência pública. B. Espaço de 15 minutos para a manifestação da ouvidoria da GERGS. C. Espaço de 15 minutos para a apresentação dos pareceres técnicos da GERGS. D. Espaço de 15 minutos para a manifestação do poder concedente. E. Espaço de 15 minutos para a manifestação da concessionária. F. Espaço de 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. G. Espaço de até 3 minutos para manifestação pessoal, limitado ao tempo de duração da audiência pública de 3 horas. E H. Encerramento. Porto Alegre, 11 de agosto de 2025. Então, declaro aberta a audiência pública número 08 de 2025 e passo nesse momento, de acordo com o nosso roteiro, com a nossa metodologia, passo a palavra então para o senhor Eduardo Mesquita, aqui representando a ouvidoria da GERGS, para que faça uma manifestação sobre a ouvidoria em até, no máximo, 15 minutos. Por favor, Mesquita, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, conselheiro Marcelo Spilk, pela concessão desse espaço, no sentido de divulgar os canais de contato do usuário com a agência reguladora de maneira mais ampla, não só especificamente em relação ao serviço prestado pela concessionária Rota de Santa Maria, que é objeto dessa audiência, não só, né, que tem os canais apropriados para os assuntos específicos dessa audiência, mas num caráter mais amplo para divulgar os canais de contato do usuário em todos os serviços regulados pela GERGS. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação, não vou tomar muito tempo, porque o objetivo é o assunto da audiência pública em específico, mas estão conseguindo acompanhar
a apresentação? Sim, a apresentação está Tá. aparecendo na tela. Então, tá bem, muito obrigado. Opa. Bem, como eu disse o conselheiro Marcelo Spilk no início, né, nós cumprimos as funções de ouvidoria setorial desde sempre e com o advento da lei estadual que reformulou, reestruturou a GERGS, lei estadual 16.266, no final do ano passado, a ouvidoria setorial da GERGS se transformou em divisão de atendimento ao usuário, conhecido internamente como DAO. Como já existia, né, nos atendimentos aos usuários, inspirados no Código de Defesa do Consumidor, na legislação apropriada, o artigo 7º dessa lei, que reestruturou a GERGS, coloca que a GERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. Parágrafo 1º. No exercício de suas atribuições e em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, incumbe à GERGS zelar pelo cumprimento da legislação de defesa do consumidor, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor regulado. Então, como eu estava comentando, a nossa ouvidoria setorial, que já tinha essas inspirações, passou a assumir um caráter normativo específico dentro da lei de reestruturação da GERGS, passando a ouvidoria institucional a um cargo específico e diferente desse atendimento ao usuário, exercício pela nossa divisão de atendimento ao usuário. Então, nesse sentido, nós expressamos o sentido e as manifestações de um dos pontos do famoso triângulo, né, de logotipia da GERGS, que representa todos os usuários dos serviços públicos regulados. Na outra ponta, como todos sabemos, tem as empresas prestadoras de serviços, na qual hoje é objeto a Rota de Santa Maria, e o terceiro vértice do triângulo regulatório, o poder público representado por estados, municípios e União. As áreas reguladas, só nesse sentido amplo, né, de divulgar esses contatos do usuário. Tem um microfone aberto aí, por favor. Bem, então, dentre as áreas reguladas pela GERGS, rodovias, que é objeto dessa audiência, nós temos o abastecimento de água, esgotamento sanitário, que representa dos nossos atendimentos de usuários, representa mais de 80% da nossa atividade. Todo o transporte intermunicipal de passageiros, juntamente com estações rodoviárias e travessias hidroviárias. Nós temos energia elétrica em convênio com a ANEEL, uma concessão de irrigação em São Gabriel, e gás canalizado, né, representado pela Sulgás, que passou a ser regulado há pouco tempo, e novas áreas de concessão que foram introduzidas a partir da lei citada de reestruturação da GERGS, são os aeroportos regionais, iluminação pública e ferrovias. O principal contato do usuário com a GERGS, né, se manifestando em todas essas áreas reguladas, é o nosso 0800 979 0066, que nós estamos à disposição para tentar resolver os conflitos aí do usuário, do consumidor, com a concessionária, a empresa prestadora de serviço. A divisão
de atendimento ao usuário é um canal de comunicação entre o cidadão e a Gergs, como havia dito. Ela foi criada para receber reclamações, sugestões, informações, denúncias e qualquer outra manifestação sobre serviços regulados e prestados pelas empresas concessionárias. Neste caso, a DAO, ou ouvidoria setorial da Gergs, exerce uma atividade de pós-atendimento de primeiro grau pela concessionária, a qual o usuário, o consumidor, não obteve atendimento satisfatório. Né? No caso do setor regulado, prestado pela concessionária Rota de Santa Maria, a primeira manifestação do usuário vai se dar na própria ouvidoria da concessionária. Esse é a forma mais correta de resolver os assuntos, resolver os conflitos, eventuais conflitos, né? Por vezes é só uma informação que o usuário necessita, porque naturalmente quem vai resolver o problema é a empresa concessionária. Mas, no entanto, pode persistir a dúvida, persistir a não satisfação do usuário junto à empresa concessionária, e aí sim, então, em um segundo nível, seria o caso de entrar em contato conosco, a agência reguladora, para tentar solucionar esse impasse, solucionar a dúvida, né, e resolver um eventual conflito que possa ter permanecido no atendimento, no contato com o usuário, com a concessionária. Essa, então, é a nossa razão de ser, e por isso esse espaço tão privilegiado das audiências públicas para manifestar, para mostrar os caminhos e atribuições de como o usuário pode se manifestar a respeito do serviço público regulado pela Gergs. Então, em resumo, a divisão de atendimento ao usuário da Gergs é um instrumento de relacionamento, gerenciamento de conflitos entre a empresa delegatária do serviço concedido e o usuário do serviço regulado. E também auxilia, é claro, no controle da qualidade dos serviços prestados por essas empresas concessionárias. Então, repetindo, os canais de acesso de manifestações de usuários, dos consumidores recebidas pela divisão de atendimento ao usuário da Gergs são a central de teleatendimento, que é o principal canal, como havia já mostrado, é o nosso 0800 979 0066, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, que é o horário de atendimento da Gergs. Ou pode ser por e-mail, atendimento usuário@gergs.rs.gov.br, ou formulário localizado no site institucional, esse aí abaixo, https://agergs.rs.gov.br/canais-de-atendimento. E lá, nesse link, nesse site, vai ter lá os botões apropriados para fazer o cadastro, primeiramente, e fazer a sua manifestação. E o aplicativo da Gergs, que traz uma facilidade muito grande, principalmente no georreferenciamento da manifestação e ao colocar, pode ser colocados no local mesmo onde o usuário esteja fazendo a sua manifestação. Ele pode colocar fotos, né, tiradas no próprio celular, e enviar tudo junto à manifestação, fotos, arquivos e etc. E vai entrar no sistema de atendimento ao usuário como se estivesse dentro do site da Gergs. Então, é uma facilidade bastante grande. E, enfim, né, resumindo o caminho do entendimento, que é um conceito aí adotado pela ANEEL, inclusive, no setor de energia elétrica, é que o primeiro contato do usuário seja feito como natural, que assim se faça na própria concessionária, uma vez que não resolvido, não esclarecida a dúvida, ou tendo algum
impasse nessa comunicação com a concessionária, e sim se dirige a nós para nós tentarmos elucidar e completar o atendimento da maneira mais satisfatória possível. Então, seria isso, conselheiro Spilko, muito obrigado. Aí, novamente, os canais de atendimento da Agergs, e agradeço a oportunidade de participar de mais uma audiência pública da Agergs e contribuir para o conhecimento do usuário desses canais, onde ele possa se manifestar e ampliando a qualidade do serviço regulado. Muito obrigado. Boa audiência a todos. Obrigado, Mesquita. Agora nós temos, seguindo nosso roteiro, 15 minutos para apresentação dos pareceres técnicos da Agergs, e passo a palavra então para a doutora Lisiane. É a doutora Lisiane que vai fazer a apresentação, né? Pelo que me passaram Sim. aqui. É Então sim, tá. conselheiro. Então, Obrigado. Então, por favor, a palavra é sua, doutora Lisiane, por até 15 minutos. Sim, vamos lá, vamos compartilhar a tela, só um minuto. Ok, está aparecendo. Ok. Todos estão enxergando, conselheiro? Sim, sim. Quer dizer, antes estava em modo apresentação. Agora sim, modo apresentação. Agora Ok. sim. Ok, então. Antes de tudo, eu convido todo mundo a fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar, então, que você é um particular. Você é, na verdade, uma pessoa jurídica. Uma empresa com expertise na área de rodovias. Tanto que você se acha apta a participar de uma concorrência internacional. Você inspeciona a estrada, elabora sua proposta e vence o certame. Então, você assume a concessão da rodovia, assume a responsabilidade pela execução de serviços, e semanas ou meses depois você descobre problemas no pavimento, problemas sérios que podem custar mais de R$1 milhão e atrasar todo o seu cronograma de serviços. O que você pensaria? Você pensaria, isso não é culpa minha. Agora, por outro lado, vamos imaginar que você é o Estado. Você, por suas equipes, identificou o interesse público na delegação de serviços. Seu objetivo é a maior qualidade do sistema rodoviário, maior fluidez para os usuários, maior segurança da rodovia. Você estudou, contratou modelagem e, na fase externa do certame, quando você publicou o edital, você elucidou aos interessados que os dados e as informações disponibilizadas não eram vinculativas, que cada licitante estava distrito a fazer os seus próprios levantamentos para a apresentação das suas propostas. O que você, Estado, pensaria? Isso é responsabilidade do Estado? Mas, afinal, o que diz o contrato? Então, é sobre esta dúvida e sobre os seus efeitos no equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão número 20 de 2021 que nós vamos falar agora. Nós vamos examinar se, em razão dos problemas em trechos da RSC 287, estamos diante de um evento imprevisível que justifique o reequilíbrio, ou de um risco ordinário, já alocado à concessionária desde o início do contrato. Então, boa tarde a todos, boa tarde, senhor conselheiro relator Marcelo Spilk, conselheiro Lucas, que nos acompanha, e a todos que nos assistem remotamente neste momento. Esta apresentação trata da análise técnica e jurídica do pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão da RSC 287, protocolado pela concessionária Rota de Santa Maria. O pleito refere-se à alegação de vícios ocultos no pavimento em trecho específico da rodovia.
O pedido está formalizado no ofício 230 de julho de 2023. A concessionária alega a existência de vícios ocultos entre o quilômetro 100 mais 920 metros e o quilômetro 101 mais 379 metros, estimando impacto financeiro de aproximadamente R$ 1.160.000 e atraso de 44 dias nas obras de recuperação. O fundamento indicado é a cláusula 19.3.14 do contrato de concessão. O que diz a concessionária? Segundo a empresa, os vícios não eram detectáveis na licitação. Ela atribui a origem dos problemas a falhas construtivas anteriores, sob responsabilidade da empresa gaúcha de rodovias. Defende que a recomposição se dê por ressarcimento direto ou por revisão tarifária, amparando-se na NBR 13752 da ABNT e no próprio contrato. Esta norma da ABNT conceitua vício e diz que ele pode decorrer da falha de projetos ou da execução inadequada dos serviços. Aqui, voltando um pouquinho, nesta cláusula 19.3.14, para que a gente possa ter conhecimento do que ela diz, vícios ocultos vinculados à manutenção e operação da rodovia transferidos à concessionária na data da assunção são de responsabilidade do poder concedente, isso na leitura e dentro da argumentação da concessionária. A análise do poder concedente nas informações da CEPAR e da CELT ressalta a cláusula 19.2.27 do contrato. Vícios ocultos posteriores à assunção do contrato são risco da concessionária. O edital da Concorrência Pública Internacional 1 de 2020 atribuiu à licitante a obrigação de diligência técnica. Além disso, os dados fornecidos antes da licitação não tinham caráter vinculativo. Assim, a necessidade de reparos não caracteriza área extraordinária. O que diz a mencionada cláusula 19.2.27? Vícios ocultos dos bens da concessão constatados após a data da assunção são atribuídos à concessionária. Do ponto de vista jurídico, com base nas cláusulas 19.1, 19.5 e 20.3.1, não há possibilidade de alterar a alocação original dos riscos. A legislação aplicável reforça esta vedação. Portanto, não há amparo legal para o reequilíbrio. O que dizem as aludidas cláusulas, primeiro a 19.1 e a 19.5, que tratam da alocação de riscos. A concessionária deverá promover levantamento pormenorizado dos riscos que assume com a assinatura do contrato e adotar as medidas ou processos adequados e eficientes a mitigá-los. 19.5, a concessionária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no contrato venham a se materializar. E a 20.3.1 diz: os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não poderão alterar a alocação de riscos originariamente prevista no contrato. Na mesma linha, a Agergs reforça que o risco invocado é o ordinário e estava previsto contratualmente. A concessionária poderia ter adotado medidas prévias para mitigá-lo. Não há imprevisibilidade nem quebra da equação econômico-financeira. Como conclusão,
temos a dizer que tanto o poder concedente quanto a Gergs manifestaram-se de forma convergente. O evento alegado está dentro dos riscos ordinários da concessão e não gera direito à recomposição. A recomendação técnica e jurídica é, portanto, pelo indeferimento do pedido. Agradeço a atenção e fico à disposição para eventuais esclarecimentos, senhor conselheiro relator. Obrigado, Lisiane. Pelo nosso roteiro aqui agora, temos até 15 minutos para a manifestação do poder concedente. Pergunto se há alguém do poder concedente, da SERG ou da CELT, que queira fazer alguma manifestação. No chat não há... Eu acho que não tem... Só, Lisiane, eu te pedir a gentileza de tirar o compartilhamento de tela que está... Acho que ali embaixo, parar compartilhamento, um botão azul no meio da tela. Isso, obrigado. Tá. Eu não consigo identificar ninguém aqui do poder concedente, e como não há manifestação no chat, entendo então que o poder concedente não vai fazer manifestação. Não havendo, então, manifestação pelo poder concedente, nós temos, então, espaço para a manifestação da concessionária por 15 minutos e recebemos aqui no chat uma inscrição aqui da Ana Paula Oliveira da Costa e o Leandro Conterato. Então, provavelmente vão dividir o tempo, né, entre os 15 minutos entre os dois. Então, por favor, Ana Paula, Leandro, a palavra é de vocês, por 15 minutos. Excelentíssimos membros da Gergs, demais autoridades presentes, representantes do Poder Concedente, colegas e demais participantes, desejo uma boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou advogada e representante jurídica da concessionária Rota de Santa Maria. Inicialmente, nós agradecemos a oportunidade que nos é concedida para participar desta audiência pública e apresentar a posição da concessionária acerca do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente dos vícios ocultos identificados na infraestrutura do pavimento nos trechos indicados, conforme muito bem contextualizado pela doutora Lisiane. Gostaria de iniciar minha fala dizendo que a concessionária, na fase de preparação da proposta para a licitação, realizou os estudos detalhados, as inspeções necessárias, ensaios, conforme as melhores práticas de engenharia e normativas específicas. Contudo, os vícios ocultos encontrados referem-se a defeitos estruturais nas camadas internas do pavimento, particularmente ali no subleito, que pela sua natureza física e excepcionalidade não puderam ser detectados de forma abrangente e efetiva na fase de estudos prévios e licitação, sem que houvesse uma intervenção destrutiva e aprofundada, o que é impraticável nesse estágio. Portanto, a impossibilidade técnica de identificação desses vícios não decorre de uma negligência da concessionária, mas da própria característica oculta e complexidade estrutural dos defeitos apresentados. Esse pleito ele conta com uma análise técnica e um parecer do professor doutor Luciano Pivotti, da Universidade Federal de Santa Maria, reconhecido especialista em engenharia rodoviária, cuja avaliação técnica aprofundada confirma o diagnóstico da concessionária. O parecer do professor atesta que os materiais empregados pela administração anterior, na camada final de terraplanagem, violaram claramente a especificação do DAER T015/91, especialmente quanto ao tamanho excessivo de pedras, ausência de uniformidade e falta de travamento. O especialista reforça, no seu parecer, ser tecnicamente inviável a detecção completa desses vícios na fase de estudos prévios, sem que houvesse uma escavação da via. Essa manifestação técnica de alto nível oferece base científica sólida para sustentar que se trata de vício oculto, caracterizando risco extraordinário. Para ampliar a transparência e a comprovação do diagnóstico técnico,
Foi realizada uma ata notarial que demonstra as condições reais dos trechos afetados, conferindo certificação da constatação dos vícios ocultos. É uma prova documental incontestável das condições encontradas no subleito. Além disso, o pleito conta com um conjunto de fotografias técnicas que ilustram visualmente o estado do pavimento e a presença de rochas inadequadas, reforçando a evidência dos vícios ocultos e os reparos executados. Com relação à alocação de risco do contrato, reconhecemos que a cláusula 19.2.27 aloca à concessionária os riscos decorrentes de vícios ocultos constatados após a data da assunção. Todavia, tais riscos que dizemos aqui não pressupõem esses vícios que indicam nessa cláusula 19.227, pressupõem vícios ordinários e previsíveis, passíveis de mitigação mediante as diligências técnicas que são cabíveis à concessionária. Acontece que no presente caso, os vícios identificados são resultado direto de falhas de execução anteriores à transferência da concessão, não mero risco estrutural ordinário. O que demonstramos nesse pleito configura, de fato, vício oculto vinculado à ausência de manutenção histórica, vinculado à manutenção histórica realizada pelo poder concedente, reforçando que era de sua responsabilidade. A subcláusula 19.3.14, ela diferencia os vícios ocultos vinculados à manutenção e operação do sistema rodoviário. O que ela determina? Se os vícios ocultos já existiam na rodovia, no momento em que a concessionária assumiu a operação, e esses vícios são resultados da manutenção e operação feita pela gestão anterior, então esses defeitos são responsabilidade do poder concedente, ou seja, são defeitos herdados pela concessionária que não foram criados depois que ela começou a gerir a rodovia. Essa cláusula cria uma exceção importante à regra geral da alocação de risco. Geralmente, conforme a cláusula 19.2.27, a concessionária assume os riscos dos vícios ocultos que aparecerem depois da assunção. Porém, estes vícios ocultos que dizemos aqui já estavam na rodovia no momento da assunção e decorre da gestão anterior. A responsabilidade, então, recai ao poder concedente. Não se trata de um simples risco residual inerente à execução contratual da concessionária, mas sim de responsabilidade pré-existente materialmente vinculada à gestão anterior, que deveria ser suportada pelo poder concedente. Qualquer argumento que atribui integralmente o risco dos vícios ocultos à concessionária desconsidera o caráter excepcional e o impacto grave dos vícios detectados, que não poderiam ser identificados em devido tempo e que ultrapassam as medidas de diligência prévia que já foram adotadas. Por consequência, o pleito de reequilíbrio, que apresentamos nesse momento, não é um descompasso da alocação contratual convencional, mas sim a correta interpretação do contrato diante de uma superveniência extraordinária e não ordinária. A alocação de risco, ainda que contratual, não pode afastar a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, principalmente diante de fatos excepcionais e imprevistos. Portanto, frente a esses fatos comprovados, deve ocorrer o reconhecimento da responsabilidade do poder concedente frente a esse evento de desequilíbrio, com a consequente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro à concessionária, em respeito aos princípios contratuais e legais aplicáveis. Agradeço imensamente a atenção e agora passo a palavra para o senhor Leandro Conterato. Olá, boa tarde. Cumprimento ao conselheiro, relator, os demais membros da AGERGS, Poder Concedente, não sei se está presente. Apenas um complemento rápido, com um olhar um pouco mais técnico e talvez até mais simples do que a doutora Ana Paula acabou de falar. O objeto desse pleito, né, esse vício oculto que a concessionária demonstrou, quando se fala que na fase inicial, anterior à licitação, vale esclarecer que, conforme demonstrado no material que foi anexado ao pedido
de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, os estudos da concessionária como interessada, da proponente na época, como interessada no leilão, não se baseou unicamente no EVTE, nos estudos técnicos que faziam parte do estudo de viabilidade disponibilizado pelo poder concedente, mas sim foi complementado por uma campanha completa de ensaios e levantamentos das condições de campo, do pavimento e dos demais elementos do sistema rodoviário. Tá? Então, isso foi feito pela SACIR como proponente interessada no processo de licitação. Ocorre que, com os ensaios feitos, né, de acordo com as boas práticas de engenharia para a fase de projeto, ou para a fase de estudos de viabilidade, que são os levantamentos de irregularidade, de deflexões, a coleta de amostras e assim por diante, não é possível detectar um vício como este que estamos demonstrando. Nem mesmo depois de assumida a concessão, até mesmo na fase do projeto executivo das obras de restauração da rodovia, isso também não foi constatado, porque não é constatável por esses ensaios de larga escala que se faz em campo. Foi detectado sim quando aconteceu a obra de restauração do pavimento, quando foi necessário retirar a camada superficial do pavimento para reconstruí-la, se percebeu que haviam graves problemas no subleito, nas camadas inferiores daquele pavimento. É importante destacar que esse trecho da rodovia é o trecho de Santa Cruz do Sul, que era em pista simples e foi tornado pista dupla através de uma obra de duplicação executado pela EGR no ano de 2016, mais ou menos. Tá? Então, é uma obra recente. E, naturalmente, espera-se que uma obra, especialmente obras recentes, sejam feitas seguindo os materiais e as especificações técnicas que são obrigatórias, mandatórias para esse tipo de obra. Né? E o que se verificou foi a utilização no subleito, logo nas camadas abaixo do pavimento, utilização de materiais totalmente inapropriados, fora das especificações técnicas exigidas pelas normas para as camadas finais, né, de subleito de rodovia, olhando tanto para a normativa do DAER quanto para as normativas do DENIT. Então, nas fotos, né, anexadas ao pleito, nós, inclusive, anexamos imagens, né, que se tratavam de rochas muito grandes, pedaços de pedra, né, que não é permitido na execução desse tipo de obra. Né? Então, basicamente, ao constatar isso, a concessionária teve que fazer uma obra mais robusta, porque ela teve que retirar todas aquelas pedras, aquele material heterogêneo e que não atendia às normas, fez a retirada e depois fez a reconstrução daquela camada, né, de aterro, para depois reconstruir as camadas de pavimento. Então, isso, conhecendo o histórico de construção dessa rodovia, então, é uma falha construtiva, um desatendimento às normas técnicas, né, de construção de rodovias, que aconteceu ali pelos anos de 2016, mais ou menos, que foi originado, né, durante essas obras feitas antes da concessão e que foi transferido à concessionária junto com o sistema rodoviário, quando da assunção da rodovia pela concessionária Rota de Santa Maria. Então, só para dar esse contexto para vocês, tá? Então, era isso que eu tinha para contribuir e agradeço pela palavra. Obrigado, Leandro. Obrigado, Ana Paula, também, pelas manifestações. A partir desse momento, então, segundo o regulamento, nós temos um espaço de até 15 minutos para a manifestação de órgãos de usuários. Nós temos aqui presente, não há inscrição no chat aqui, mas eu pergunto se há algum representante de órgão de usuário aqui que queira se manifestar. Não há manifestações por parte de órgãos de usuários.
E nós passamos, então, nesse momento, para manifestações individuais de qualquer pessoa que queira se manifestar aqui na audiência. Claro que, conforme o regulamento, né, dentro do tema que estamos tratando hoje aqui, que é esse pedido de reequilíbrio da concessionária Rota de Santa Maria sobre os vícios ocultos em alguns trechos da rodovia. Então, a partir desse momento, nós temos 3 minutos para que cada pessoa inscrita possa falar. Também não temos inscrição nenhuma aqui no chat. Pergunto se há alguma das pessoas que está online aqui, que está participando da nossa reunião online aqui, né, pelo Microsoft Teams, gostaria de se manifestar por até 3 minutos. Então, por favor, se quiser falar, levante a mão, né, dentro da ferramenta ali, né, de levantar a mão, para que a gente possa registrar aqui e passar a palavra. Não há ninguém também que queira se manifestar. Então, cumpridos todos os ritos aqui, né, todo o regulamento, nós passamos para o encerramento da audiência. Eu gostaria antes de lembrar que o período de consulta pública encerra hoje, tá? Então, hoje até às 17 horas é possível entregar manifestações por escrito aqui no protocolo da Gergs, na Avenida Borges de Medeiros 659, até às 17 horas, tá? Ou então, até às 23h59 horas de hoje, podem ser feitas contribuições de forma online, então não precisando nada por escrito formalmente aqui na Gergs, pode ser de forma online até às 23h59 no site da Gergs. Então, só para lembrar, né, que as contribuições de todos são realmente importantes para que a gente possa ter mais subsídios para a avaliação, ainda por parte das áreas técnicas, e depois, finalmente, a avaliação por parte do Conselho Superior sobre o pleito requerido pela concessionária. Então, não havendo mais manifestações e tendo cumprido todo o rito previsto aqui no regulamento da auditoria, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam aqui e declaro encerrada a audiência número 08 de 2025. Uma boa tarde, uma ótima semana a todos. Boa tarde, boa semana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.